Glória a Deus. E é isso. Vamos à palavra de Deus, irmãos. Livro de Gálatas, capítulo 5 e o verso 16. Eric, se puder me ajudar, não sei, na mídia com o texto bíblico aqui, e puder usar a mesma versão que eu estou usando, eu agradeço. É revista atualizada. Amém. Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16. Aleluia. Acho que o fundo pode baixar um pouco, Dudu, aí, não sei como é que está aí fora, só não deixar tão alto, mas também não deixar de ter, que nos ajuda a concentração, amém? Então pergunta, pastor, por que tem um fundo musical? Para ajudar você a concentrar, entendeu? O som, ela cria uma barreira sonora, aí você não vê quem está andando, quem está passando, porque ele cria uma barreira e você foca só na palavra. É igual esse fundo preto aqui, muitas pessoas perguntam, pastor, por que o fundo preto? Porque aí você fixa só em quem está falando. Se tivesse aqui uma imagem atrás, você ia ficar olhando para a imagem, olhando para mim, e nisso que você tira os seus olhos, da sua atenção, você já perde a concentração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então tudo tem um propósito, né? Tem um porquê. Mas o importante é que o Senhor vai falar com você nesse momento. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 16, até o versículo 25. Amém? Vamos orar de antemão? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos aqui em Tua presença. Em poder, ó Deus, aprender mais de Ti, da Tua palavra. Tua palavra diz, ó Pai, seca-se a flor, murcha-se a erva, mas a Tua palavra permanece para sempre. Tua palavra diz que assim como a chuva rega a terra e não volta para o céu sem antes produzir aquilo para o qual ela foi designado, assim também a Tua palavra não voltará para Ti vazia. Esta palavra encontre agora um solo fértil, encontre um coração aberto, uma mente receptiva, para ouvir tudo que o Senhor tem a dizer nessa noite. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gálatas capítulo 5, verso 16. Quando acharam, podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: digo, porém, deixa eu ligar aqui. Ok, facilitar. Vamos lá. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se, pois, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, e vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diga glória a Deus. Amém. Irmãos, na próxima semana, você tem acompanhado aí através do que eu mando para você de mensagens, nós vamos começar um jejum anual, como sempre fazemos. Um período de 21 dias de jejum. Quem está preparado aí, diga glória a Deus. Amém. E será um jejum para aumentar a nossa fé. Será um jejum para ampliar a sua fé, a minha fé também. Então serão 21 dias para nós estarmos aí para liberar fé através da palavra, através da oração, através da abstinência de um determinado tipo de alimento, mas nós vamos estar aí oferecendo, consagrando a nossa vida ao Senhor. Mas você sabe que o jejum, ele é uma disciplina espiritual que precisa de motivação, porque sozinho por si nós não jejuamos, a não ser que sejamos motivados para isso, a não ser que sejamos incentivados para isso, e nada mais melhor do que a palavra de Deus para nos motivar, amém, meus irmãos?
Por isso nós temos que ensinar sobre o jejum. Mas não somente o jejum precisa de motivação. Na verdade, qualquer disciplina espiritual, nós precisamos de motivação. Seja orar, ler a Bíblia, vir ao culto, ir a uma célula, tudo isso precisa de motivação. Por quê? Porque a tendência natural nossa não é fazer nada disso. É verdade ou não é? A nossa tendência natural não é orar. Naturalmente falando, hoje você talvez não estaria aqui. Nossa tendência não é querer jejuar. Agora, olha como é que é interessante isso. Quanto menos nós oramos, menos nós queremos orar. Já reparou? Quanto menos você ora, menos dá vontade de orar. Agora, quanto mais a gente ora, mais a gente tem vontade de orar. Mais a gente quer orar. Então o que a gente tem que fazer? Começar a orar. Amém ou não? Quanto menos você vem ao culto, experimenta ficar um mês sem vir ao culto, menos você quer vir. Chega uma hora que você não tem vontade nenhuma. A não ser que você seja motivado por algo, motivado por uma situação, alguém te lembre, você mesmo cai e fala, nossa, não tem tempão sem ir ao culto. Agora, quanto mais você vem ao culto, mais dá vontade de vir. Quanto menos você vai à célula, por exemplo, menos você quer ir. Tem gente que já está meses sem ir a uma célula, perdeu a vontade. Agora, quando você começa a voltar a praticar e a ir a uma célula, você mais quer ter vontade de estar com os irmãos, diga glória a Deus. E o jejum é a mesma coisa. Quanto mais nós ouvimos sobre o jejum, mais nós queremos jejuar. E assim também é com tudo, irmãos, com relação a Deus. Quanto mais nós permanecemos na presença de Deus, mais nós somos apaixonados por Ele. É verdade ou não é? Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós queremos encontrar dele. Então, por que você está falando tudo isso, pastor? Porque alguém pode perguntar, mas pastor, será que chega um momento na minha vida que eu passo a ter mais vontade de orar, a ter mais vontade de jejuar, a ter mais vontade de ir à igreja, ao culto, sem precisar aquela obrigação, sem precisar alguém ficar me importunando, ele falando, vai. É possível sim, irmãos. Sabe como é possível? Quando nós vivemos uma vida no Espírito. Diga, quando eu aprendo a viver uma vida no Espírito. E viver essa vida no Espírito, que é o que Paulo está dizendo para a gente aqui hoje através desse texto, andar no Espírito, não é? Ser guiado pelo Espírito, viver no Espírito, frutificar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, é viver uma vida no Espírito. E isso tem a ver com a nossa vida de fé. Porque quando nós começamos o nosso relacionamento com Deus, nós vamos andando e caminhando de fé em fé, de glória em glória, amém? E na medida que você caminha com o Senhor, a sua vida no Espírito, a sua vida vai sendo controlada pelo Espírito, mais pelo Espírito e menos da alma. O controle da nossa vida vai sendo assumido pelo Espírito de Deus. Porque nesse texto aqui está dizendo que há uma luta para assumir o controle da nossa vida. Ou o Espírito vai assumir o controle, ou a carne vai assumir o controle. Quantos estão compreendendo? E se nós não entendermos e discernirmos o que é viver uma vida no Espírito, a gente não consegue jejuar, não consegue orar. E o pior, a gente vive uma vida cheia de altos e baixos. Porque quando você tem uma vitória, a sua fé vai lá em cima. Mas quando vem um revés da vida, quando vem um dissabor da vida, a sua fé vai lá embaixo. Porque nessa hora que a gente vê quem é que está controlando a nossa vida. Se é a nossa alma, que tem a ver com as nossas emoções, ou se é o Espírito Santo que nos governa. Quantos estão compreendendo, meus irmãos? Por isso que o Senhor Jesus disse, vigiai e orai. Por quê? O Espírito está pronto, mas a carne é o quê, meus irmãos? É fraca. O Espírito está pronto, ele está pronto para jejuar. Sabia disso? Ele está pronto para orar. Mas quando você fala assim, vou jejuar, aí a carne, puxa, mas vai ficar sem comer chocolate, sem comer aqueles doces, sem comer aquela carne. Aí, mas o Espírito está pronto, hoje eu vou ao culto. Aí a carne vem, poxa, mas tem a pandemia, tem o vírus, amanhã você vai acordar cedo para trabalhar, o pastor fala muito. É a carne, o culto termina tarde. É a carne falando, quer dizer, o Espírito está pronto, mas a carne está o quê? Fraca. Quantos estão compreendendo, meus irmãos?
Amém? Então, pastor, como que eu faço para vencer essa carne? Para vencer essa alma e viver uma vida no Espírito e deixar de viver essa vida cheia de altos e baixos? Olha, se você aprender essa palavra hoje como revelação, como rema no teu espírito, vai haver uma revolução espiritual a partir de hoje. Você vai sair dessa gangorra espiritual. Você vai sair dessa roda gigante espiritual, que uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. O Senhor vai te levar para um outro nível de experiência, para um outro nível de fé, para uma nova dimensão do Espírito. Quem precisa dessa nova dimensão? Quem precisa de entrar nessa nova experiência? Quem precisa entrar nesse novo nível de experiência de fé com Deus? E quando você chegar nesse nível, você não vai ter mais dificuldade para jejuar, você não vai ter mais dificuldade para orar, você não vai ter mais dificuldade de vir ao culto, você não vai ter dificuldade de buscar e nem de servir ao Senhor. Diga glória a Deus. Amém? Então nós precisamos aprender, sabe, a entrar nesse nível. E tem mais, quando nós chegamos nesse nível de fé, nessa dimensão de fé, irmãos, nós perdemos o medo da morte, perdemos o medo do Covid, perdemos o medo de qualquer ameaça. Diga glória a Deus. E é nesse estágio que nós queremos chegar. Em que nível você está? Porque nesse texto o apóstolo Paulo nos mostra 4 níveis, 4 estágios, 4 fases que nós percorremos para chegar nesse ápice. Amém? Nesse nível de dimensão, de fase, de estágio, aonde o Espírito passa a dominar a nossa vida, aonde passamos a viver no Espírito. Você vai trabalhar no Espírito, você vai estudar no Espírito. É glorioso demais, porque a sua vida passa a ser controlada pelo Espírito Santo. É igual aquela experiência de Ezequiel, quando Deus mostra ao profeta Ezequiel a experiência de um rio, e ele convida ele a andar naquele rio. E a Bíblia diz que ele andava e as águas davam no tornozelo, mas ele convidava mais Ezequiel e falava: vamos um pouco mais profundo. As águas davam nos joelhos. Mas ele andava um pouco mais, as águas davam nos lombos. Mas ele chegava mais num nível, ele não conseguia mais tocar o pé no chão. Ele era totalmente conduzido pelo rio. Ele era totalmente conduzido pelo rio de Deus, sem resistência, sem dificuldade nenhuma. E assim vai ser na tua vida também. Talvez hoje você esteja com água nas canelas ou no tornozelo. Você tem uma certa liberdade, você consegue fazer algumas coisas, e você, às vezes, a tua carne está te dominando em algumas coisas. Mas na medida que você aprofundar nesse rio, na medida que você mergulhar nesse rio, na medida que você deixar esse rio invadir e submergir você, você vai ser totalmente conduzido pelo Espírito de Deus. Quem precisa disso, irmãos? Todos nós precisamos disso. Mas quais são então esses níveis, essas fases? Olha o que a palavra diz, vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Eu preciso agora que você leia a Bíblia, porque eu vou ler todos os versículos que eu li, porque toda essa pregação sai daqui. Amém? Eu vejo aqui 4 níveis, 4 estágios de fé, de experiência com Deus, desse andar no Espírito, desse viver no Espírito. E o primeiro nível de fé para viver no Espírito começa aqui no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja que o primeiro nível de fé é o andar no Espírito. Diga, andar no Espírito. Esse é o primeiro nível. É o nível onde nós começamos a andar no Espírito. Porque todos nós, quando entregamos nossa vida para Jesus, se você está aqui hoje é porque com certeza você já entregou seu coração para Jesus. Talvez a sua mente ainda esteja um pouco confusa. Talvez você ainda esteja pensando: o que eu estou fazendo aqui? Mas o que te trouxe aqui foi o teu coração. E se o teu coração te trouxe aqui, é porque você já é de Jesus, você nem sabe. Amém? Então eu creio que você e eu, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu me torno templo do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele nos dá uma medida de fé. Ele nos dá uma medida de fé que nos permite caminhar na vida cristã, que nos permite andar com Deus. Amém? Ou seja, você não é mais aquele homem que ficava vagando por aí, andando de bar em bar,
de copo em copo, é ou não é? Andando ao dissabor da vida, deixa a vida me levar e vida leva eu, e você era como essa folha lançada ao vento, jogada para lá e para cá. Não, hoje você é a habitação do Espírito Santo de Deus, Ele é que habita em você, e você agora pode andar e consegue vir até a igreja. Diga glória a Deus e aleluia, porque é o Espírito Santo que habita em nós. Amém? E o que é glorioso nessa presença maravilhosa do Espírito é que Ele não nos abandona. Isso aqui é demais. Ele não nos abandona. Porque tem gente que pensa que o Espírito Santo habita em mim e quando eu peco eventualmente, ou quando eu entristeço ele sai. Não, Ele não sai. Ele permanece. Porque a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17: mas o que se une, olha, o que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Aleluia. Entender isso é fundamental para nesse primeiro nível de fé você continuar andando. Porque se uma pessoa não compreende isso e ela acha que o Espírito Santo sai dela toda vez que ela peca, no momento que ela pecar, Satanás, que é o acusador, ele vai vir no seu ouvido e vai falar: está vendo? Você pecou, você errou, o Espírito Santo se afastou de você, agora você está sozinho, enfia o pé na jaca mesmo, peca mesmo, agora não tem mais jeito para você, porque o diabo ele vem acusar e vem enganar a gente com relação a isso. Quantos cristãos, depois que se desviaram e se afastaram da casa de Deus, por não compreender essa verdade, por achar que o Espírito Santo sai, passaram a fazer coisas piores do que faziam antes que eram crentes. Por quê? Porque entenderam errado. Mas eu quero dizer para você que ainda que você se afaste da casa de Deus, ainda que você se afaste da presença do Espírito Santo, não se afasta de você. E Ele vai te dar fé para você caminhar, em algum momento você voltar para a presença dEle. Diga glória a Deus, aleluia. E quando eu sei que o Espírito Santo habita em mim, quando eu sei que Ele é a sua habitação, eu começo a ficar constrangido com algumas coisas. Eu começo a ficar constrangido porque se Ele habita em mim, onde eu for Ele vai. O que eu ver, Ele vê. Entendeu? Ou seja, eu passo a ficar um pouco mais constrangido, temeroso, com coisas que eu posso me expor, porque eu sei que Ele habita em mim. Então, Ele me dá força para caminhar com esse temor e falar: eu não vou expor o Espírito Santo a isso. Diga glória a Deus. Isso é glorioso. Mas quando nós começamos a andar nessa dimensão, nível do Espírito, nesse nível de fé, inicialmente, começa a ter um conflito. E qual é o conflito? É o conflito entre a carne e o Espírito. Sim ou não, meus irmãos? Começa a ver por quê? Porque o pecado ainda habita na nossa carne. Quando nos convertemos, o pecado ainda habita na nossa carne. Ou seja, há duas naturezas que se digladiam dentro de nós. Um lado você quer agradar a Deus, mas por outro lado a sua carne quer fazer algumas coisas. Aí entra uma luta, entra uma dificuldade. E eu vou falar para você, irmãos, não confia na sua carne. Não confia na sua carne. Paulo diz que na nossa carne não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum. Por isso nós estamos sempre orientando aos jovens e aos pais: orientem seus filhos, para que, com relação a namoro, não pense que os seus filhos, eles vão conseguir lidar com o pecado facilmente. Às vezes, na fase que eles estão, vai ser muito mais forte do que eles. Porque, irmãos, a carne é terrível, é só fazer cosquinha nela que ela se levanta. É verdade ou não é? Faz cosquinha na carne para tu ver, ela se levanta, meu amigo. Ela desperta, e para dormir depois é difícil. Então eu não confio na minha carne, eu não confio na sua carne. E você também não devia confiar na carne de ninguém, nem na sua própria carne. Você tem que depender do Espírito Santo de Deus. É aprender a andar no Espírito de Deus. Falar: Espírito Santo, eu não confio, eu não sou forte o suficiente para ficar me expondo a esse tipo de situação, achando que eu vou ser forte o suficiente para vencer isso. Não, não vai vencer não. Não confia na sua carne não. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Aprenda a confiar no Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra diz: anda no Espírito e não satisfaça os desejos da carne. Amém? Glória a Deus. Mas o problema é que muitas vezes a gente não tem essa consciência, mas aos poucos o Espírito Santo vai nos dando essa consciência. Então eu quero dizer, se você está num conflito hoje,
num conflito pessoal, existencial, espiritual, acerca de algo que você quer fazer, você está sendo tentado a fazer, mas você não quer fazer, eu quero dizer que você é filho de Deus, você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, porque se não habitasse, meu filho, você não estava preocupado com isso não. Se o Espírito Santo não morasse em você e você não fosse filho de Deus, você não estaria preocupado com isso. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então diga glória a Deus, fala obrigado Espírito Santo, porque o Senhor habita em mim, aleluia, glória a Deus, irmãos. Mas nesse primeiro estágio, você ainda sente dificuldade de orar, sem dificuldade de ver a igreja, sem dificuldade de jejuar, muita, porque você só está no primeiro estágio, estágio de andar. Mas tem um segundo nível, vamos passar de nível hoje, amém ou não? Vamos passar de nível hoje? Diga para o irmão do lado, hoje você vai subir mais um degrau na sua caminhada cristã, aleluia. Hoje você vai avançar para um outro nível, aleluia, glória a Deus. Eu já estou andando no Espírito, Ele já habita em mim. Eu tenho um conflito, mas eu lembro que eu tenho que fazer a vontade do Espírito, amém. Mas o segundo nível, o segundo estágio, segunda fase desse crescimento está no versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas, se sois guiados pelo Espírito, aleluia, não estáis sobre a lei. O que está dizendo aí? Se sois o quê? Guiados, diga guiados pelo Espírito. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. O primeiro nível de fé fala de nós andarmos no Espírito. Ele nos habilita para andar na sua presença. Amém? Mas o segundo estágio, a segunda fase, é quando Ele nos guia. Sabe, é quando nós nos permitimos andar nesse rio que eram águas dos tornozelos, agora as águas já estão aqui na cintura e você vai sendo conduzido pela força desse rio. Se você quiser pode sair do rio, pode ficar sentado na beira do rio, mas eu quero seguir a direção do rio, e você também? E nesse momento, seguindo a direção do rio, nós passamos a ser guiados pelo Espírito, amém? Mas qual a diferença, pastor, de andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito? A diferença é que você andando no Espírito, Ele habita dentro de você. Mas habitando dentro de nós, nós podemos apagar o Espírito, nós podemos ignorar o Espírito. Nós podemos fazer de conta que Ele não está ali, mas Ele continua habitando em nós, amém, meus irmãos? Então, nós vamos nos deixando ser conduzidos pelo Espírito. Então, a palavra de Deus para você nessa noite que quer passar para esse novo nível, aprenda a ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Aprenda a ser guiado pelo Espírito de Deus. É tão glorioso essa experiência com o Espírito Santo, porque Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a carne é tão verdade isso, que quando você, por exemplo, não está orando mais, para de orar, mas o Espírito te guia para um ambiente de oração. Naquele momento você começa a sentir vontade de orar. Por quê? O Espírito, o ambiente da adoração, o ambiente da presença de Deus, ele ativa o nosso Espírito. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, Ele sempre vai nos conduzir a um ambiente positivo, a um ambiente de glória, um ambiente de poder, a um ambiente de unção, um ambiente de oração, um ambiente da presença dEle. Diga glória a Deus. Mas eu preciso ser sensível à voz do Espírito. E quando eu sou guiado pelo Espírito, eu me torno mais brando, eu me torno mais manso. Conforme eu vou sendo guiado pelo Espírito, eu me torno mais dócil, eu me torno mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E detalhe, olha o que esse texto está dizendo aqui no versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Na medida que eu sou guiado pelo Espírito, presta atenção, na medida que o Espírito me guia, e Ele me orienta, e Ele me conduz, eu não preciso mais de lei para conduzir a minha vida. O que é lei? Regra. Isso pode, isso não pode. Regra é isso, lei é isso. Isso é proibido, isso é permitido. Mas quem é conduzido pelo Espírito não se prende mais a regras, não anda mais baseado no que é proibido e no que é permitido, porque o próprio Espírito mostra para a gente o que é certo e o que é errado, porque Ele passa a nos conduzir, meus irmãos. Isso é glorioso demais.
A gente sai daquele nível, daquele estágio. Será que eu posso isso? Será que eu não posso aquilo? Porque a carne sempre vai falar mais alto. Mas quando você aprende a discernir a voz do Espírito, no momento ele vai falar para você: não entre por aí, não faça isso, não faça aquilo outro, porque agora eu estou conduzindo a tua vida. Aonde está escrito isso, pastor? Olha que coisa linda. Versículo 19, capítulo 5, versículo 19 e 21. Ora, versículo 18 diz: se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Mas olha o versículo 19. Ora, as obras da carne são o que, meus irmãos? Conhecidas. E são o que? Prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? Olhar impuro. Sabia que tem gente que tem olhos de criança, mas tem gente que tem olhos sensuais. Tem gente que tem olhos impuros, não é? Lascívia é isso, olhar impuro. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. O que tais coisas praticam. Então veja, eu não preciso mais ficar lutando contra essas obras da carne. Por quê? Porque o Espírito Santo me capacita, Ele me orienta, Ele me guia, e quanto mais eu sou guiado pelo Espírito e me deixo ser guiado pelo Espírito, mais longe Ele vai me levando dessas coisas. Mais distante o Espírito Santo vai me levando dessas obras da carne. E eu passo a viver a vida cristã não com base numa obrigação, não pode isso, não pode aquilo, não. Eu passo a viver a vida cristã com base numa consciência de que eu sou templo do Espírito Santo, que Ele habita em mim, e se Ele está me conduzindo para longe disso, é para o meu bem, então eu vou ser conduzido por Ele. Eu não vou ficar perto das obras da carne, porque o Espírito me conduz a isso, me conduz a ficar distante disso. Mas sabe qual é o problema? O problema é que Deus quer te levar para um outro nível. Ele quer te levar para uma outra experiência, para uma outra fase. Mas você está igual aqueles corredores que no treino eles têm que correr, mas são presos a um elástico. Já viu aqueles corredores que para treinar eles prendem um elástico, não é isso? Na parede. E ele começa a correr. Quem já viu isso? Quem já viu isso, irmãos? Ah, viu? Mas ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar. Assim é a sua vida, meu irmão. Você já passou do primeiro nível de fé. Você já está andando, já quer correr. O Espírito Santo habita em você. Ele quer te guiar, mas você ainda está preso às obras da carne. Você ainda está lutando contra as obras da carne. E muitas vezes, nesse momento de lutar contra as obras da carne, sabe o que acontece? Vem um raciocínio: ah, isso não tem nada a ver. Ah, isso aqui não é pecado não. Ah, isso aqui não, isso aqui eu sou gente boa, Deus conhece o meu coração, eu vou continuar. Aí o que acontece? Você anda e não sai do lugar. Se cansa e não avança. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para ajudar você a quebrar todas essas cordas, esses elásticos que prendem a tua vida, que são as obras da carne, e você vai passar a ser guiado pelo Espírito de Deus. Sabe, quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, estar no culto não é um peso, não é uma obrigação, não é um fardo, é um prazer, é uma alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estar numa célula não é uma obrigação, não é um fardo, porque eu não estou preso a nada. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Servir a Deus não é uma obrigação, não é um peso. A palavra diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, a minha salvação. Porque quem é guiado pelo Espírito perde prazer nas obras da carne. Quem é guiado pelo Espírito não tem mais nada preso com as obras dessa carne. Você não tem dificuldade de dizer não para certas coisas. Você não tem dificuldade de congregar com os irmãos, de se submeter a uma liderança. Você não tem dificuldade de ofertar, de dizimar. Porque quem é preso a essas coisas tem dificuldade para tudo. Eles ficam questionando: ah, é errado dar o dízimo, é errado dar oferta, eu não concordo com isso, porque está preso. Está preso à avareza, está presa à idolatria, porque a idolatria é amor ao dinheiro. É verdade ou não é, meus irmãos? Ah,
o pastor está falando, o líder está falando que eu estou em fornicação. Fornicação é sexo fora do casamento. Fornicação é você estar com uma pessoa se relacionando sexualmente sem a bênção de Deus. Isso é pecado, meu filho. Mas a pessoa que está presa a esses elásticos, ele fala: não, o pastor está exagerando. Deus conhece o meu coração, eu sei que Deus conhece o teu coração, mas Ele também sabe o que é melhor para você. Não fique preso às obras da carne. Não fique preso, sabe, aquilo que Deus já te libertou. Ele já habita em você. Agora só depende de você falar: Senhor, guia os meus passos, guia a minha vida, orienta-me, Senhor. Eu quero andar nesse novo nível de experiência contigo. Diga glória a Deus. Quem quer ser guiado pelo Espírito a partir de hoje aqui, diga: eu quero. Ele vai te guiar, Ele vai te orientar. E quantas pessoas estão presas a tantas coisas, né? Invejas, ciúmes, bebedices, glutonarias. Tem gente que pensa que é só pecado sexual. Não é não, meu filho. Aqui as obras da carne tem vários: dissensões, brigas, facções. Vamos romper para o próximo nível. Diga glória a Deus, aleluia, amém. Sabe, quando você é guiado pelo Espírito, irmãos, não tem coisa melhor. Sabe, Deus te usa para ligar para alguém, e você liga para essa pessoa e fala assim: olha, eu estava aqui em casa pensando em você, eu estou ligando para você para liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. E a pessoa pensa assim: mas como? Como que você sabe? Eu estava precisando tanto de uma palavra. Foi o Espírito Santo que me guiou para falar com você. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você chega perto de alguém, que Deus te toca, te guia, e você abençoa alguém financeiramente. Você dá uma oferta para uma pessoa, você ajuda uma pessoa, e a pessoa fala assim: como que você sabia que eu estava precisando disso? Você adivinhou? Você fala: não adivinhei não, é porque eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você sente aquela voz falando para você: faz isso, vai a tal lugar, faz aquilo. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Amém? Glória a Deus. Mas vamos para o terceiro nível. Diga para o irmão: vamos para o próximo nível. Fala: próximo nível, próximo level, próximo estágio. Eu estava andando, os elásticos foram rompidos, agora eu sou guiado. Mas olha só o terceiro estágio, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, diga: o fruto do Espírito, aleluia. O que ele é, meus irmãos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe qual é o terceiro nível de você andar no Espírito e viver no Espírito e viver pela fé? É o nível que nós começamos a frutificar no Espírito. Diga: frutificar. Eu começo andando, sou guiado, mas conforme eu for mergulhando nessas águas profundas, os frutos começam a brotar. Sabe o que significa o fruto brotar? Sabe o que significa frutificar no Espírito? Significa que nós não precisamos mais fazer força para ter alegria, fazer força para ter domínio próprio, fazer força para ser longânimo, fazer força para ter paciência. Não, isso brota naturalmente de nós. Essa paz brota naturalmente, essa alegria brota naturalmente, essa mansidão brota naturalmente, esse domínio próprio brota naturalmente. E a palavra diz que contra essas coisas não há lei. Não há lei que proíba nós amarmos uns aos outros. Não há lei que proíba nós sermos pessoas alegres, nós termos paz, nós sermos longânimos com as pessoas, sermos benignos com as pessoas. Sabe o que é ser benigno, irmão? É ter um olhar benigno. Sabe o que significa ter um olhar benigno? Se alguém não ligar para você, ou se você ligar para alguém, aquela pessoa não atender, é você não ficar deduzindo: ela não quer falar comigo, eu acho que essa pessoa não está de mal comigo. Não, ser benigno é você pensar: deve ter sido algum problema no celular, ela devia estar num lugar que o sinal não estava bom. Isso é ser benigno. Mas tem gente que não é benigno, ela olha tudo com os olhos ruins. É verdade ou não é? Mas quando nós estamos imersos na vida de Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo e somos conduzidos pelo Espírito, isso flui naturalmente: a bondade, a mansidão, o domínio próprio, e nós não fazemos forças para nada. Amém, meus irmãos? Porque tem crente que se converte, irmãos, tem crente que aceita Jesus, é cheio, tem o Espírito Santo, mas ele fica assim: pastor, eu sou crente, mas eu não sou bobo não. Está pensando o quê?
Não tenho sangue de barata não. Aqui se faz, aqui se paga. Comigo errou, é uma vez só. Tem gente que é assim, irmão. Para com isso. Para com isso. Você não precisa disso, meu Deus do céu. Sabe? Ah, pastor, eu sou bobo. Não, você é muito bobo. Deixa eu falar, é melhor ser bobo no espírito do que ser esperto na carne. Quem é muito esperto na carne, uma hora se dá mal. Quem fica com medo achando que vai ser passado para trás por tudo, uma hora bate com a cara na porta. Seja guiado pelo Espírito. Tenha mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade. Ah, pastor, eu não engulo sapo. Pois é. Antes você não engolia sapo, mas hoje você engole sapo, sapinho, sapão, rã, ainda toma Coca-Cola ainda na roda falando, tá tranquilo. Isso não vai mais me tirar a paciência, porque agora eu estou frutificando no Espírito. Amém? Ou seja, você se torna naturalmente uma pessoa amorosa. Naturalmente você se torna uma pessoa alegre, uma pessoa mansa. Diga glória a Deus por isso, irmãos. No início era difícil perdoar, mas agora você perdoa 70 vezes 7. No início você não conseguia olhar na cara da pessoa, mas agora você consegue estar lá com a pessoa. Você é igual uma criança. Já viu a criança quando elas brigam uma com a outra? Elas ficam assim, ó, tô de mal. Aí corta aqui o dedinho. Mas daqui a pouco elas estão junto brincando de novo. Elas se perdoam. Amém? Porque você agora tem os frutos do Espírito na sua vida. Deus está operando na sua vida, está transformando você. Aquilo que era difícil, vai chegar uma hora que você vai conseguir perdoar, conseguir se conduzir. Porque você está avançando. Diga glória a Deus por isso. Qual o primeiro nível de fé? Você anda no Espírito. Qual o segundo nível de fé? Você é guiado pelo Espírito. Deus quer te conduzir a águas mais profundas. Mas qual o terceiro nível de fé? Você agora frutifica no Espírito. Como é bom, né, irmãos, ver um cristão com frutos do Espírito. Como é triste ver um cristão com obras da carne, não é verdade? Como é triste, né? Porque um crente que não avança nesses níveis, ele está sempre lutando contra as obras da carne. Gritarias, blasfêmias, bebedices, né? Coisas ruins aqui, lascivas. Mas Deus está te convidando a sair das obras da carne e entrar para os frutos do Espírito. Quem olhava para você só via obras da carne, mas agora quem olhar para você no Facebook, não só no Facebook não, mas na vida pessoal, vão ver os frutos do Espírito, vão ver a transformação de Deus na tua vida. Talvez você, meu filho, que era o sapo que as pessoas não engoliam, de tão chato que você era. Me perdoe ser honesto, porque o melhor espelho é aquele que a gente tem em casa, não é verdade? É quando a gente olha para o espelho e fala assim, não estou gostando disso. Mas só que a gente ignora isso. Talvez você era o sapo que ninguém engolia. Você chegava, as pessoas já saíam de perto. Mas da próxima vez que você chegar naquele ambiente, naquele lugar, naquela casa, naquele trabalho, as pessoas vão ver a diferença de Deus em você. As pessoas vão ver você diferente. Uma paz, uma alegria, uma mansidão, que onde você chegar, você vai irradiar a vida de Deus. Quem quer viver nesse nível, irmãos? Eu quero, eu preciso, nós precisamos disso. O mundo precisa disso, não é? Vamos para o quarto nível, para o quarto estágio. Olha que linda a palavra, irmãos. Ele começa dizendo, andai no Espírito. Depois ele diz, ser guiado pelo Espírito. Olha que palavra poderosa é essa. E depois ele diz, frutificai no Espírito. Mas em último lugar, olha o que ele diz no versículo 24. E os que são de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, crucificaram, o que, meus irmãos? A carne, com as suas paixões e concupiscências. E se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito, aleluia. Agora é o quarto, esse é o nível, esse é o estágio que todos nós precisamos alcançar. Por isso que é difícil para você chegar nesse nível, mas não por causa do Espírito, é por causa da gente mesmo. O Espírito já está em nós, Ele habita em nós, Ele dá força para nós, é só deixar o rio te conduzir. Ele te quer conduzir a esse quarto nível, a viver no Espírito. E o que é viver no Espírito? Olha o que diz aqui, irmãos, é o momento em que nós somos crucificados com Cristo.
A nossa carne agora está na cruz, está crucificado com Cristo. Cristo está com as mãos dele lá na cruz, mas a nossa mão está junto dele também. Nós crucificamos a nossa carne. Não é mais a nossa carne que manda na gente, não é mais a nossa alma que manda na gente. Quem manda na gente é o Espírito de Deus, porque eu estou vivendo totalmente em Cristo, no Espírito. Eu crucifiquei a minha carne com as minhas paixões, com as minhas concupiscências, e eu digo: Espírito Santo, eu quero viver essa vida no Espírito a partir de hoje. É o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em mim, aleluia. Irmão, crucifica a sua carne. Mata essa carne. Deixa o Espírito te guiar. Senão você vai ficar rodando em círculos, igual o povo no deserto que ficou 40 anos e não saiu do lugar. O Senhor quer levar você para um outro nível de experiência com Ele, de viver no Espírito. E pastor, como que eu crucifico a minha carne? Como que eu crucifico a minha carne? Como que eu posso viver no Espírito e negar a minha carne? Crucificar a minha carne, sabe como? Várias formas. Por exemplo, quando você jejua, quando você faz um jejum. Irmão, Jesus jejuou, irmãos. Os discípulos jejuaram. A palavra diz que nós temos que jejuar. Porque jejuar é o quê? É crucificar a carne, é mortificar a carne. A carne quer comer, a carne quer beber, a carne quer ficar fazendo coisas que são prazerosas para ela. Mas você fala assim: carne, eu não vou satisfazer o seu desejo, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou ficar esse período de jejum. Se eu gosto de tomar café ou fazer coisa, eu não vou fazer, porque você está matando a sua carne, está crucificando, está mortificando a carne. Por isso que o jejum é importante. E sabe o que acontece? Quando nós não mortificamos a nossa carne, não fazemos a vontade do Espírito, a nossa fé não cresce, a nossa fé não avança, porque a gente está sempre preso a esses elásticos. A palavra diz: quem anda na carne não pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o jejum é para quê? É para você mortificar a tua carne, é para você crescer o seu nível de fé. Por isso nós vamos entrar nesse jejum daqui a 21 dias. Nós vamos entrar no jejum daqui a uma semana, por 21 dias. Por quê? Nós cremos, irmãos, que a nossa fé vai aumentar nesses dias. Nós cremos que vamos aprender a fazer mais a vontade de Deus no Espírito. Nós vamos mortificar a nossa carne. Quando você adora a Deus, você está alimentando o seu espírito. Quando você louva a Deus, você também está alimentando o seu espírito. Quando você ora, você está alimentando o seu espírito. Um momento de louvor e adoração foi tão glorioso, você lembra? Estávamos aqui louvando, adorando, nós estamos alimentando o nosso espírito. Esse momento do culto é tão importante, irmãos. O momento de adorar a Deus. Mas tem gente que leva a palavra ao pé da letra. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E tem gente que sempre chega no meio do louvor para frente, nunca chega no início. Não é para interpretar literalmente. Se o culto vai começar, se organiza para chegar na hora, para não perder nenhum minuto, para não perder nenhum momento. Porque, irmão, não é só a palavra que é importante, não. Tudo no culto é importante, o louvor é importante, a oração é importante, a adoração é importante. Isso é alimentar o seu espírito. O jejum, quem está animado para fazer o jejum? Deixa eu ver, levanta a mão. Meia dúzia de gato pingado, aleluia, glória a Deus, meu Pai. Aumenta a minha fé, aumenta esses irmãos que querem. Quem vai fazer jejum daqui a uma semana? Diga glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos fazer esse jejum, irmãos. Ah, pastor, eu não posso fazer jejum não, que eu vou passar mal, vai fazer mal para mim. Pois é, vai fazer mal para a tua carne, mas vai fazer bem para o teu espírito. Vai fazer mal para a tua alma, mas vai fazer bem para o teu espírito. Glória a Deus, aleluia. Jejum é dizer: quem está no comando da minha vida não é a minha carne, é o meu espírito, aleluia. Glória a Deus. E é isso que nós vamos fazer nesses 21 dias. Nós vamos viver nesse espírito. Irmãos, acredite que eu vou te dizer agora. Você vai ser tomado pela presença de Deus de maneira tão poderosa. Nesse jejum,
você vai sentir tanta vontade de orar. Lembra que eu falei? Quanto mais a gente ora, mais tem vontade de orar. Quanto mais jejua, mais tem vontade de jejuar. É só começar. É só começar. O que está faltando é motivação. O que está faltando é revelação na palavra. O que está faltando é você ouvir a voz do Espírito dizendo: eu quero chamar você para um novo nível. Então vamos jejuar. Vamos orar. Você vai ver, irmãos, que a sua vida vai ser tomada pela vida de Deus. A graça de Deus vai fluir através da sua vida. O poder de Deus vai fluir através de você. Você, quando for para o seu trabalho, quando você for trabalhar, você vai trabalhar diferente, vai falar diferente com as pessoas. Você vai ter criatividades, você vai ter ideias que você não tinha antes, porque o jejum faz isso, é a presença de Deus. Você que é professor, quando você for dar aula, a sua aula vai ser diferente. Deus vai te usar de maneira tão gloriosa para ensinar os alunos. Você que é médico, que é terapeuta, que é psicólogo, que atende as pessoas, você vai começar a atender com sabedoria, com o fluir do Espírito Santo. Coisas tão gloriosas vão acontecer através de você. Diga glória a Deus, irmãos. Sabe, esse é o quarto nível, o quarto estágio de fé. Eu não quero apenas andar no Espírito, eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu não quero ser somente guiado pelo Espírito, eu quero frutificar no Espírito. Eu não quero só frutificar no Espírito, não. Eu quero também viver no Espírito. Eu quero passar 1 hora na presença de Deus. Não, eu não quero passar só 1 hora, não. Eu quero passar 24 horas na presença. Não, eu não quero passar só 24 horas. Eu quero passar 1 mês na presença. Não, eu não quero passar só 1 mês também, não. Eu quero passar 365 dias na presença de Deus. Aleluia. E quando você chega nesse quarto nível de fé, de viver no Espírito, você vence a carnalidade, você vence as instabilidades emocionais, espirituais, porque agora a sua carne está crucificada com Cristo. Você passa a ter senso de propósito. E o mais importante, eu vou te falar agora para fechar com chave de ouro e com a cereja do bolo. Quando chegamos nesse quarto nível de fé, nós não somos mais dominados pela morte, nem pelo medo da morte. Eu vou repetir. Quando nós chegamos nesse nível de viver no Espírito, o medo da morte não nos domina mais. É o que Paulo fala: eu não tenho medo da morte. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Irmãos, nós somos, libertos do medo da morte, porque não tem nada mais que assusta as pessoas do que a morte. É verdade ou não é? Não tem nada pior nesse mundo do que assusta as pessoas do que é o medo da morte. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, aqui eu concluo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, o que está escrito aí, irmãos? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, quem é que domina as pessoas? É o diabo. E como que ele domina as pessoas? Pelo medo da morte. Medo da morte. Se você tem medo da morte, se você tem medo de morrer, é porque o diabo está dominando a sua vida. Você acredita nisso? Não. É o que está na palavra de Deus. Uma coisa é ser receoso, uma coisa é ser prevenido, outra coisa é ter precaução, uma coisa é ter cuidado, mas outra coisa é ter pavor da morte. Mas o Senhor nos libertou do medo da morte. A morte não nos mata mais. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas nesse tempo de pandemia não estão morrendo só de coronavírus, não. Você sabia que o número de infartos aumentou? Sabia que as pessoas estão infartando mais? Dada a estatística de 2020, né, Mônica? Aumentou o número de infartos. Teve uma pessoa aqui próximo de nós, estava internado com Covid. Estava bem, na verdade ficou mal, depois ficou bem, e ligou para a esposa e falou assim: filha, eu vou para casa amanhã. Mandou um vídeo, à noite infartou, morreu de infarto. As pessoas estão morrendo de infarto. Sabe o que é infarto? É morrer com medo de morrer. As pessoas estão morrendo antes da morte chegar, porque as pessoas não fazem nada, estão com medo, estão apavoradas, com medo da morte.
problema não é só a pandemia, não, é um pandemônio. É o demônio do medo que está aprisionando as pessoas. Quantos estão compreendendo, meus irmãos? Mas quando nós entramos nesse nível de fé, nós perdemos o medo, porque nós cremos na palavra: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu ferrão? Tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive, Ele está conosco, meus irmãos. O espírito de fé, de ousadia, de coragem habita em nós. Mas as pessoas estão presas a isso. Nós temos quantos casos de pessoas com medo de morrer? Lembra da história do Gugu, tão triste, morava em São Paulo, numa mansão. Falou: vou morar agora nos Estados Unidos, vem meus filhos crescer. Morreu. Saiu daqui com medo de morrer e foi morrer lá, dentro de casa. O outro falou assim: eu não ando de avião. Lá em São Paulo também teve uma história dessa. Eu não ando de avião porque eu tenho medo de morrer de avião. Um avião passou em cima da casa dele, soltou uma carenagem. Quem soube disso? Caiu em cima da casa dele e matou ele. O outro estava andando de moto, o telefone tocou. Ele falou: não vou atender não, porque é perigoso atender o telefone na moto. Ele parou no acostamento para atender o telefone. Aí passou um caminhão de bananas, fez uma curva, soltou as caixas de banana e matou ele. A morte uma hora vai chegar, mas quando chegar, nós vamos enfrentar, porque a morte é o último inimigo a ser enfrentado. A morte é o último inimigo a ser enfrentado. A morte leva você para o hospital, a morte leva você para fazer exame, a morte acompanha você lá no médico. Minha mãe está lá, enfrentando a morte todo dia, lutando todo dia para estar viva, mas uma hora ela vai ter que enfrentar a morte de frente, como eu vou enfrentar também. E quando essa morte vier e achar que nos matou, nós é que vamos vencê-la, porque é o último inimigo a ser vencido. E vou te falar, você que hoje tem medo da morte, nós hoje que temos medo da morte, quando a gente enfrentar essa morte, e quando a gente morrer, e quando chegar a nossa hora, que na verdade a gente não morre, a gente vive eternamente, a gente vai rir na cara da morte, vai falar: eu estava com medo disso, eu estava com medo de você, eu te venci, morte. Essas pessoas que morreram agora, com Cristo, é um detalhe, né? Elas não foram vencidas pela morte, elas venceram a morte. E nós vamos vencer o pavor da morte. Nós vamos andar no Espírito, nós vamos viver no Espírito, vamos adorar aquele que nos dá vida, vamos matar a nossa carne, matar o nosso eu, matar a nossa vontade, falar: eu quero fazer a vontade do Espírito, eu quero andar no Espírito, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu quero frutificar no Espírito, e eu quero viver no Espírito. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ah, pastor, e se eu morrer novo? Não é questão de morrer novo ou morrer velho. Jesus morreu novo, 33 anos, mas Ele morreu cumprindo o seu propósito. Não é questão de idade, é questão de propósito. Quando a gente cumpre a nossa missão nessa terra, não vai ficar nem mais um dia e nem menos. Mas eu não quero viver uma vida sem propósito. Eu não quero viver uma vida escravizada no medo. Eu quero viver uma vida no máximo que Deus permitiu que eu vivesse, da melhor maneira, principalmente fazendo a vontade dEle. Quem recebe essa palavra nessa noite, fica de pé e dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.